Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Nós vamos ver que nesse período Israel sofreu, e o sofrimento de Israel é porque ele falhou com seu compromisso de um agente influenciador daquela sociedade. Para tal, Deus havia levantado aquele povo naquele tempo. E eu começo lendo o seguinte: quando o povo é influenciado, o povo de Deus, começa a haver a conformação, alinhamento e mistura. Escute isso: quando nós começamos a perder o poder influenciador e começamos a receber a influência da direita, da esquerda, da frente, do mundo, de alguém, nós começamos a nos conformar, nós começamos a criar um alinhamento com aqueles influenciadores, nós começamos e aceitamos a mistura das coisas. A mistura das coisas. E nós podemos ler, amados, no livro de Esdras. Abra sua Bíblia. Veja que coisa estaremos lendo a partir de então. E isso não era esperado e jamais será esperado por Deus da parte do seu povo. Esdras 9. Esdras capítulo 9, de 1 a 6, diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa. Olha aqui, olha. Se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. O 7 diz: desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, mas as mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como se hoje se vê. Eu queria ler mais um texto. Abra sua Bíblia em Esdras, no seu capítulo de número 13, versículos de 1 a 12, e vejamos o que nos diz mais uma vez a palavra. Esdras,
Neemias, desculpa, irmãos, Neemias capítulo 13, de 1 a 12, está escrito assim, Neemias 13 e 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas de manjares, e incenso, utensílios, e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Atarxerxes, rei da Babilônia, vi eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei e alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera a beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenei-o eu purificar as câmaras, e tornei a trazer ali o utensílio da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. E também entendi que o quião dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu pátio. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Amados, longa não é a leitura, mas olha, amados, os irmãos lendo conosco esse texto, ambos os textos mostram que Israel viveu nesses dias um dos estados mais degradante da sua história, pois se diz por alguns estudiosos da Bíblia que foi um momento de muita licenciosidade. Portanto, a impureza moral e espiritual atingiu o mais alto escalão do povo escolhido, pois os sacerdotes e levitas foram os primeiros a aderirem e se contaminarem com o pecado e a impureza daqueles dias. Ou seja, a falta de influência começou de cima para baixo. Aquela liderança foi a primeira a ter parte naquela influência daqueles dias. Veja que em Esdras, onde a gente lê o capítulo 9 e o versículo 1 e 2, glória a Deus, no livro de Esdras, no seu capítulo 9, 1 e 2, o que é que diz, amados? Um dos irmãos podia ler, por favor?
Aleluia. Veja que os magistrados e príncipes, aqueles que cuidavam do julgamento, foram os primeiros a colocar a mão. O texto é enfático quando ele diz: a semente santa se misturou. A semente santa está misturada. O povo não teve mais o poder influenciador nesse tempo. Eu estava lendo a palavra nesse dia, meus irmãos, e eu fiquei pensando como tem pessoas que chegam na igreja, permanecem fiéis, alcançam confiança da igreja, alcançam confiança do próprio Deus, Deus eleva eles, coloca em postos de destaques no meio do seu povo, para velar, para cuidar daquilo que é sagrado, para orientar aqueles que Deus tem juntado na sua casa, mas quando eles chegam em um determinado momento, eles se corrompem. Eles se corrompem. E a gente vê isso no decorrer da história do povo de Deus. Pessoas que no seu princípio serviram como referencial para muita gente. E eu falando isso, é bem verdade que pode estar agora passando na mente da igreja presente que me ouve, e lembrando e dizendo, de fato, conheço pessoas que não foi referência só para A e B, mas também para a minha vida, e que hoje não é mais um referencial que eu posso tomar para a minha vida, porque no caminhar, no passar do tempo, foram-se, aleluia, se deixando influenciar, foram perdendo o poder influenciador, e não são mais aquelas pessoas de antes. A Bíblia mostra aqui que parte da liderança que deviam cuidar daquilo que é sagrado, perderam a influência. A Bíblia diz que na perca dessa influência, os filhos de Israel começaram a fazer aliança com as nações, como lemos já por 2 vezes, os amorreus, os egípcios, tudo nação ímpias, nação que sempre buscou o mal de Israel, nações que sempre blasfemou do nome de Deus, inimigos de Deus. Israel começa a fazer aliança, porque é assim mesmo que acontece quando o crente, ele perde o poder influenciador, ele começa cedendo, e começa aquela história, não tem nada não, eu não vejo nada demais. Quando ele está em pé, ele não diz assim, não, Deus não quer, Deus não permite, mas quando ele vai perdendo, ele vai dizendo, não tem nada não. Quantos crentes hoje estão fazendo coisas que eles não fizeram antes? Eles estão crendo em coisas que eles não criam antes. Eles estão abraçando coisas que eles não abraçaram antes. Estão concordando com coisas que eles não concordavam antes. Estão ouvindo coisas que eles não paravam para ouvir antes. E porque tudo isso está acontecendo, é porque o sal está perdendo a sua capacidade de salgar. Mas olha, amados, permaneça do jeito que você começou. Você tem que terminar, já falamos aqui em outra oportunidade. Você pode chegar a 200 anos de idade em cima da cama, mas quando alguém chegar ao teu leito, veja que você continua salgando a panela.
Veja que você continua sendo o mesmo homem, a mesma mulher. Não ceda ao papel de influenciador. Não faça aliança com os amorreus, com os amonitas, com os egípcios, porque são povos condenados pelo Deus de Israel. E isso se deu de cima para baixo. Triste é uma igreja que os seus cabeças são doentes espirituais. É isso mesmo, irmão. Nós não temos poucas igrejas nesse Brasil de cabeças cancerosas. Quando eu falo cabeças cancerosas, eu não estou falando no sentido literal, mas são homens de cabeças doentes, com ideologias antibíblicas. Cabeças que estão pensando diferentes, aleluia, daquilo que a palavra de Deus ela orienta, mas elas um dia não foram assim. Você precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Glória a Deus. Veremos os resultados desta alienação ou desta combinação de Israel com os inimigos de Deus. Letra A, o aparentamento do sacerdote Eliasibe com Tobias. Veja o que diz Neemias 13:4. Se um dos irmãos encontrar, eu agradeço ler. Neemias. Amém, irmãos? Eu vou ler mais uma vez. 13:4 de Neemias diz: ora, antes disso, antes de quê? Antes de quê? Se os irmãos lerem o contexto, os versículos anteriores e os posteriores, os irmãos vão ver que houve uma série de coisas, uma série de desvios de Israel. Mas sabe por quê? Porque antes o sacerdote Eliasibe, o homem que ficava entre Deus e o povo, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha feito o quê? Foi o que ele fez? Ele tinha se aparentado com quem? Com Tobias, um inimigo de Deus. O inimigo de Deus. Tobias, nós vamos ver aqui, junto com Sambalate, foram os dois principais instrumentos que o diabo usou quando Deus mandou Israel de volta para restaurar Jerusalém, os muros. Foram eles os dois principais instrumentos que o diabo usou para não fazer com que Israel construísse o muro. Foi ele, com o seu grupo, que disse: ainda que eles levantem esse muro, uma raposa vem e derruba o muro deles. Eles zombaram de Deus. Mas o sumo sacerdote Eliasibe faz aliança com Tobias. Irmãos, nós não podemos fazer aliança com ninguém que é contra a igreja, irmão. Amém, irmãos? Eu não tenho na terra, irmãos, ninguém mais importante do que a igreja. Acaba, pode ser bonito, pode ser rico, ele pode ser o que for. Se ele não é amigo da igreja, ele é inimigo de Deus e deve ser também nosso inimigo. E a Bíblia diz que o sacerdote Eliasibe fez aliança com Tobias. Eu escrevi aqui o seguinte: Tobias e Sambalate eram inimigos ferrenhos de Israel e lutaram contra a prosperidade do povo. É tanto que, quando viram o muro indo para a sua conclusão, se reuniram para fazer guerra aos filhos de Israel. Leia aí Esdras, capítulo 4, versículo de 6 a 8. Veja o que diz aí. Esdras não, desculpa, irmão, é Neemias. Eu estou
Sempre citando Esdras aqui quando é Neemias, né? Neemias capítulo 4, versículos 6 a 8. Veja o que diz. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, vejam onde eles estão aqui, veja. Os arábios e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para desviar o seu intento. Lê o 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Um crente pode ter aliança com a gente dessa, irmão? Ei, calama, celébia. Ei, rabacantaramai. Instrumento de Satanás para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar um projeto divino, e nós não podemos ter aliança com essa gente. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz que quando eles viram o muro indo para a sua conclusão, se iraram, se juntaram para discutir projetos, irmãos, para atrapalhar a obra de Deus. Irmãos, quantos filhos do diabo nessa hora, em algum lugar neste país, estão reunidos traçando projetos contra a igreja de Cristo neste país. Não tenha dúvida, isso é fato, isso é realidade. Mas enquanto isso acontece, ou estava acontecendo, Tobias e Sambalate, Esdras reuniu o povo e disse: vamos colocar uma guarda contra esses infelizes. Ei, calamacenévia. Ele escolheu homens no meio do povo e disse: ficam de plantão dia e noite contra eles, vigiando. Vocês vão ficar vigiando, vocês vão ser um tipo detetive de Deus. Vocês vão procurar saber onde eles estão se reunindo. Vocês vão ficar procurando saber o que eles combinam, para onde eles vão, se para a esquerda, se para a direita, com quem estão se reunindo, que hora do dia, que hora da noite. Vocês ficam de guarda, sabendo tudo. Irmãos, e aqueles homens ficaram de plantão, tomando conhecimento das tramas que eles faziam contra o povo de Deus. Dia e noite, dia e noite, estavam aqueles homens de plantão. Quando eu leio isto na Bíblia, eu fico pensando, enquanto há crentes que não está nem aí com o que está acontecendo, tem gente de manhã acordado, tem gente ao meio-dia, tem gente à tarde, tem gente à noite, tem gente na madrugada, que Deus desperta. E não é nem obreiro não, é crente, porque Deus, às vezes, no caso desse, tem muitos obreiros que estão mais perdidos do que nada na vida, para ele não está acontecendo nada.
Não é, irmão? Porque tem obreiro também que está aí, não está vendo nada acontecendo. Ele fica assim, o que é? O que é? É guerra, rapaz. É guerra. Aleluia! É guerra! O período é de guerra, tem que estar acordado. Te levanta e faz alguma coisa, porque não pode estar dormindo. Derrama-se neve a cai. Irmãos, é momento de batalha. Nós estamos aqui, mas tem alguém, volta a dizer, se organizando contra a obra de Deus. Mas nesta noite aqui, Deus está munindo crentes, né? Deus está preparando, treinando o crente aqui. Glória a Deus, Deus está treinando o crente aqui. Eu sei que nesta hora em que ministro a palavra, o Espírito Santo está falando para a gente aqui, homem, mulher, moça, rapaz, adolescente, e o Espírito Santo está dizendo, te prepara meu filho para a guerra, te prepara minha filha para a guerra, leia a minha palavra, entra no jejum, entra na oração, levanta pela madrugada, porque eu vou te usar como ferramenta nas minhas mãos, contra aquele que quer conspirar contra a minha obra. Enquanto Deus está preparando crentes aqui nesta noite, o inferno não para de trabalhar. É uma realidade. Mas apesar desses homens serem tão maus contra a obra de Deus, o sacerdote Eliasibe faz aliança com ele. Não pode, irmãos. Eu não posso fazer aliança com ninguém que conspira contra a vossa vida. Eu sempre digo que eu, em relação a vocês, eu sou o para-choque do carro, que é quem primeiro leva a pancada, né? O para-choque do carro é quem primeiro leva a pancada. Se vir mexer com a igreja, vai encontrar o para-choque aqui, porque eu não me preocupo de maneira alguma de levar a pancada no vosso lugar, não. Vai encontrar, irmão, um pedaço de aço. Glória a Deus, eu não tenho negócio com quem é contra a igreja. Deus, eu entendo que Deus me tem vivo no mundo hoje para fazer isto mesmo, defender a igreja. Já passei por muitos perigos de morte que eu pensei que ia morrer, não morri. E eu não posso de maneira alguma deixar de defender aquilo que é da igreja, aquilo que pertence à igreja, aquilo que o Senhor escolheu para si. A herança mais cara da terra é a igreja, irmão. A igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Se não fosse a oração do servo de Deus Neemias nesse tempo, Tobias e Sambalate e seu grupo tinha destruído o povo de Deus. Veja Neemias capítulo 4 verso 9. Neemias 4 e 9, veja o que diz. O 9, amados.
o 10, querido, o 10. Carregadores. Aleluias. Mas voltando ao 9, nós, porém, fizemos o quê? Fizemos o quê? Oramos. Aqui diz nós. Tem mais de um, tem mais de dois, tem mais de três. Eu acredito perfeitamente que quando o nosso pastor, ele fala lá, ora, quando o pastor aqui no púlpito diz, ora, eu sei, irmão, eu sei porque Deus me mostra. Que tem alguém que leva a sério e vai orar, vai jejuar, leva isso a sério. Eu sei que tem aqueles que dizem também isso é uma besteira, isso é conversa da cabeça do pastor, isso é conversa da cabeça dele. Não, é porque você cegou, você perdeu a visão, você perdeu o sentido, você está morto, você morreu. Não é invenção, não, é Deus falando, é Deus dizendo, é Deus acordando, é Deus alertando. E vocês verão aos que não deram ouvido à palavra. Ei, Caçonevianai. Deus tem falado neste santuário e Deus ainda vai falar. E ai daqueles que não levaram a sério a palavra. Senévia, não ficará no nosso meio rebelde, não ficará o profano, não ficará o mentiroso, não ficará, para que o justo não coloque a mão na sua impiedade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que se não fosse a oração do homem de Deus, com aqueles que Deus levantou, eles tinham destruído. Eles tinham derrotado os filhos de Israel, pois eles possuíam muita ira contra os filhos de Israel. Em Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 3, você vê eles vomitando ira contra o povo de Deus. Veja Neemias capítulo 4, de 1 a 3. E sucedeu eles, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Paremos aqui. Os irmãos estão vendo que tipo de expressão a Bíblia usa aqui? A ira deles contra Israel não era porque Israel estava pecando, não. É porque Israel ia na direção certa. Aleluia. E começou a escarnecer de Israel. Glória a Deus. Se iraram muito, se indignaram, ficaram movidos por ira, ficaram como um cão faminto querendo comer Israel. Oh, meu irmão, minha irmã, o diabo está irado contigo, porque tu estás fazendo a coisa certa. Mas Deus está te dizendo esta noite, avança. Leia o versículo 2, meu irmão. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Está enganado. Aleluia. O 3.
Olha onde ele está de novo. Era ele, esse infernado. Leia, irmão. Não derrubará. Eles disseram, esses judeus são fracos, não são, porque a nossa força vem dele. Ei, Cassenevianai. Tem gente enganado com a igreja, é por isso que a terra se abre, vai engolindo gente. Tem gente que olha para você e diz, é uma fraca, é um fraco, não dê ouvido a isso não, porque o seu forte é Deus, o nosso forte é Deus. E o Tobias disse, vai, deixa construir, porque vai vir uma raposa e vai demorar. Espera, Tobias. Não traga somente uma raposa não, traga 2, traga 4, traga 10, traga um grupo de raposa, traga guará, traga leão, traga urso, traga quem você quiser. E você vai ver que a obra vai permanecer em pé, porque Deus está na frente. Mas esse sofrimento do povo é resultado da perca da influência. Aleluia. Aleluia. É interessante que, quando a liderança da igreja declina, escute isso. Declina, perde, se torna frágil, não observa o mal que os inimigos fizeram, fazem e poderão fazer ao povo de Deus. E nesse momento, se qualquer dos inimigos oferece algo que lhe dê lucro para ele, ou para alguém que a ele pertence, é possível sim que haja acordo entre ambos, sem considerar que a igreja vai ser prejudicada. Quando a liderança perde, deixa de considerar o mal que esse povo fez ontem, está fazendo hoje e o que pode fazer amanhã. E vendo que pode ter algum resultado físico, começa a fazer aliança. Cuidado. Sem analisar que a igreja vai sofrer. Sem analisar que a igreja vai gemer. Há um texto bíblico que diz assim, o povo gemeu. Eu queria muito se um dos obreiros pudesse encontrar esse texto aí. E o povo gemeu. Ai dos líderes que faz a igreja gemer. Neiva na casa, Névia. Fumacá, Senevia, Curamanacá, Senecoramia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ceder o que é sagrado para o profano. Nessa mistura do sacerdote Eliasibe com Tobias, na tesouraria da casa de Deus, onde eram depositadas as ofertas de manjares, o incenso, os vasos
e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e os porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes, que ofereciam sacrifício na casa de Deus. Quando lemos Neemias capítulo 13, o verso 5, veja o que diz. Neemias 13 e 5, o que é que diz? E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçadas. Veja, para os sacerdotes. Aleluia. Veja o versículo 5, a parte ali. Fizeram-lhe uma câmara grande. Ou seja, Eliasibe, quando se alinhou com Tobias, procurou uma parte do templo e fez uma casa para ele. E aonde ele escolheu? Escolheu o lugar aonde era colocadas as ofertas dos santos. O leite das ovelhas. Além de ter um alinhamento com Tobias, ele ainda trouxe Tobias e disse: olha, Tobias, tu vai ficar morando aqui agora, dentro da casa de Deus. Na casa de Deus. Leva para a tua casa. Não é? Aqui? Faz um quartinho para Tobias lá na tua casa. Aqui não. Aqui não. Dá para tu fazer um quarto lá? Faz na tua casa. Não traz esse infeliz para cá não. Esse endemoniado que trabalhou contra o povo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Eliasibe, o sacerdote, ainda adquiriu móveis e mobilou a tesouraria que serviu no momento de casa para o impuro Tobias. Móveis esses que possivelmente foram comprados com os dízimos dos santos, dos piedosos judeus, que com os corações sinceros, agradecidos a Deus, trazia os ofertórios à casa do tesouro. Possivelmente, veja o que diz Neemias 13, 7. Oh, aleluia. O que é que diz? E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe que fizera para beneficiar quem? A Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. O 8 diz: o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos. Lançou o quê? Todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Esses móveis eu disse aqui que possivelmente foram comprados para esse incrédulo com o dinheiro dos dízimos dos santos. Mas quando a gente lê o versículo 6, quando isso aconteceu, o homem de Deus não estava em Jerusalém, porque no versículo 6 diz: mas durante tudo isso, não estava eu em... Está vendo a importância de ter alguém vigiando de dia e de noite, irmão, dentro da obra de Deus? Aí, enquanto o homem de Deus saiu, Eliasibe fez a aliança, escolheu uma parte do templo, comprou os móveis. Aí quando o homem de Deus chegou, que encontrou aquele lar,
aquilo lá, a Bíblia diz que ele se desagradou daquilo. E veja que no versículo de número 8, ele diz que muito se desagradou e lançou fora os móveis de Tobias que estava dentro da câmara. Ele disse: vai sair daqui agora esse incrédulo e tudo que é dele. Eu me lembro de Jesus quando chegou em Jerusalém. Tinha gente vendendo, fazendo câmbio de moeda. Gente vendia bode, vendia ovelha, vendia touro, vendia peixe, vendia tudo. Estava lá um verdadeiro, né? Aquele negócio que vende, aonde vende coisa usada, como é que chama? Bazar, né? Estava mais ou menos assim, um bazar desse tipo. Não é esse que vocês fazem, não, esse pode fazer. Um brechó, estava lá. Bode berrava, boi berrava, um gritava, aqui é tanto, outro gritava, não, meu é mais barato, dentro da casa de Deus. Aí quando ele chegou lá, que Jesus viu aquela desordem que faziam dentro da casa de Deus, ele se inquietou. E saiu, pegou um tipo de um chicote. A Bíblia diz que saiu tangendo ovelhas, bode, boi, cavalo, camelo. Pegou as mesas, virou. Nessa hora, se o pastor fizer, o pastor não é crente não. Esse pastor se desviou. Se desviou o quê, rapaz? É porque tem hora que tem que quebrar a mesa de turbia mesmo, irmão. Jesus virou as mesas e disse: sai daqui. Porque vocês fizeram da casa de meu pai o quê? Covil de ladrões. E a Bíblia diz que naquele momento se cumpriu a palavra que diz assim: o zelo da tua casa me devorou. Irmãos, a liderança tem hora que tem que pegar e botar a mamadeira na boca para dar o leite. Porque é alguém ferido, é um bebê que está doente. Mas para esse tipo de gente não pode ser mamadeira, é chicote. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando o homem de Deus, ele chega que vê aquela desordem, ele se inquietou por conta da coisa errada que estava dentro da casa de Deus. Quando a liderança da igreja se une aos pecadores, passa a usar os recursos sagrados para beneficiar os ímpios. Neemias capítulo 13, verso 7, a parte A, que a gente já leu. Isso é um desmerecimento e desconsideração às coisas sagradas, pois a liderança da igreja tem por dever ocupar-se em proteger a igreja e tudo que a ela pertence. Amém? Esse púlpito aqui, com esse grupo de obreiros e outros que estão aqui no pátio, nós temos que ter na mente, Deus nos chamou para ensinar a sua palavra, para pregar a sua palavra, mas para proteger o rebanho e tudo ao que o rebanho pertence. É verdade, pertence. Nós temos que ter essa preocupação de proteger a igreja. Eu me lembro, eu não era nem obreiro ainda, eu já estou concluindo. Eu não era nem obreiro ainda, eu tive um sonho que hoje cumpre-se literalmente a cada dia na minha vida. Eu era novo, eu tinha meus 19 anos de idade.
tinha mais ou menos 1 ano de crente, não era nem membro da igreja ainda. E eu comecei a sonhar. Deus começou a me revelar as coisas com 12 anos de idade, mas isso que eu vou contar agora, tinha mais ou menos 1 ano de crente que eu estava servindo a Deus na igreja. E Deus me mostrava, né? Eu guardando as coisas da igreja, pegando as coisas da igreja, ajeitando as coisas da igreja, botando as coisas da igreja, alguém querendo pegar, alguém querendo levar, e eu tomava daquelas pessoas para guardar. E hoje se cumpre. E se eu souber e ver o cara levando alguma coisa da igreja, eu vou atrás dele. E eu vou atrás. Em um certo lugar me disseram, o camarada pegou uma cerâmica da igreja e levou para botar na casa dele. Eu digo, eu vou fazer uma visita lá. E quando eu cheguei lá, estava lá a cerâmica. A liderança da igreja deve se preocupar em protegê-la, bem como tudo aquilo que a ela pertence. Como sendo o templo, instrumento, veículo, móveis e, em geral, além de tudo, a santidade, a pureza entre os escolhidos do Senhor. O salmista já dizia, o zelo da tua casa me consome, ou me devorou, ou me devora. Salmo 69, 9. Veja o que diz. O zelo da tua casa. Salmo 69, 9. O que é que diz? Me devorou. Amém? O zelo da tua casa me devorou. Eu já vi obreiros conversando com eles e dizer assim, olha, por mim aquele negócio, para mim tanto faz como tanto fez. Está no lugar errado. Como é que um obreiro diz assim, não, para mim tanto faz como tanto fez? Está no lugar errado. Quem botou esse camarada ali? É um Tobias. Tem que pegar esse camarada com o móvel dele e botar para fora. Porque como é que um pai de família, uma mãe de família diz, olha, meu filho, pode estar do jeito que tiver, para mim tanto faz. Não, senhor. É seu filho, é sua filha, é a sua casa. Você tem que se preocupar com a ordem e o bem-estar da sua casa. Deus colocou você como responsável da casa. Como é que um dirigente de congregação ou de conjunto de ciclo de oração, não, para mim tanto faz como tanto fez, vai sair. Deus vai tirar. Nesta obra tem que ter alguém que se consuma por essa causa. Alguém que se preocupe, alguém que perca sono, alguém que jejue, alguém que ore, alguém que clame, alguém que rogue, alguém que vigie, alguém que esteja acordado em bem-estar da igreja, da obra de Deus. O homem de Deus disse, me devorou o zelo da tua casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esta profecia cumpriu-se literalmente no ministério de Jesus. Veja João, capítulo 2, versículo 13 a 17. Cumpriu-se nele. Ainda tem Mateus. Os irmãos quiserem escrever, escrevam. Eu vou citar aqui uma série de referências. Vocês podem citar. Depois a gente vai ler João e vamos concluir. Veja Mateus 21 e 12 a 17. Essa palavra do Salmo se cumpriu em Cristo. Em Mateus 21, 12 a 17. Ainda Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18. E por fim Lucas, capítulo 19,
45 a 48. Eu vou repetir, Mateus 21, 12 a 17. Marcos capítulo 11, 15 a 18. E por fim, Lucas 19, 45 a 48. Mas vamos ler a última referência e aqui a gente vai estar terminando. João capítulo 2, 13 a 17. Aleluia. Olha. Aleluia, né? Cumpriu-se na vida de Jesus. Olhe, toda vez que você zela pela obra de Deus, está se cumprindo alguma parte das Escrituras na sua vida. Tenha certeza disso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre este assunto. Mas cuidado. Qual é o texto? Neemias 51. Neemias. Jeremias 51 e 8. Sim. No momento caiu a Babilônia. E ficou arruinada. Gemei sobre ela. Tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Né? Porventura sarará. Veja, amados, que quando a igreja perde a influência, o que pode se alojar dentro da igreja é muita coisa. Adultério, prostituição, roubo, mentira, fornicação e por aí vai. Isso é resultado da perca de influência. Mas Deus é Deus, né? Para cuidar desses detalhes, pois a obra é dele, a obra pertence. E Deus, Ele vai fazer, porque Ele fez no passado e Ele faz no presente. Vivo alegre, feliz com Jesus. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vivo alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.